Desde o ano passado, vem aumentando o número de mortes de pastores. Muitas denominações tiveram perca de líderes, isso sem falar de cantores gospel e muitos crentes. Mas, afinal, por que tantos pastores estão morrendo de Covid? Não seriam eles instrumentos de Deus para consolar os que sofrem? Não deveria o Senhor proteger os seus servos? Muitos estão confusos e não conseguem entender por qual motivo Deus tem permitido eles morrerem. O mais recente foi o bispo Vanderlei Santiago, 53 anos, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que morreu de Covid nesta segunda-feira, 28 de junho, em São Carlos, São Paulo. Ele era irmão do apóstolo Valdemiro Santiago. Na Bíblia está escrito que as 10 pragas não atingiram o povo cristão. Deus os protegeu. Também está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não está protegendo mais hoje? Eu sou Ezequiel Cordeiro e esse é o assunto de hoje. Milhares de pastores estão morrendo, igrejas correm risco de fechar. Alguns podem achar um exagero eu ter colocado no título do vídeo: milhares de pastores estão morrendo. Mas é verdade, são milhares mesmo, e eu vou te mostrar. Essa semana conversei com meu irmão Ismael, ele é pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele me contou que só aqui no Paraná já morreram mais de 100 pastores. No Brasil eu não sei quantos, mas só no Paraná já se foram mais de 100 pastores. Essa notícia é do mês de abril. Igreja Assembleia de Deus da cidade de Paranaíta, ao norte de Cuiabá. A assessoria da igreja afirmou que não tem um número exato de quantos pastores morreram de Covid em todo o estado, mas afirmou que a taxa está acima de 25 óbitos. No Mato Grosso, Covid já matou 17 pastores, também da Igreja Assembleia de Deus. Eu estou falando da Assembleia de Deus por ela ser a maior denominação evangélica do Brasil. Não vou mencionar as outras denominações para o vídeo não ficar extenso. Mas o fato é que muitos pastores estão morrendo. Só aqui onde eu moro, que é num bairro pequeno, já morreram 6 pastores. Na Bolívia, mais de 100 pastores já faleceram por causa da Covid. Esses pastores mantiveram um contato estreito com suas congregações, oferecendo serviços e dando apoio aos doentes. Agora vejam o país onde morreram mais pastores. As informações estão no site da cpadnews.com.br. Mais de 2.000 mortes de pastores por Covid na Índia e no Nepal afetam ministérios. Situação crítica nos países atinge comunidade cristã, deixando suas congregações doentes, assustadas e sem cuidados pastorais. Pelo menos 40 ministérios na Índia correm o risco de fechar, simplesmente porque seus líderes morreram e não há ninguém que possa substituí-los. Mas, afinal, por que tantos pastores estão morrendo de Covid? Não deveria o Senhor proteger os seus servos? Eu tenho 3 respostas, mas eu gostaria também de saber a sua. Escreva depois nos comentários. Primeiro, a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Eclesiastes 9:2. Embora muitos preguem que Jesus já levou na cruz todas as nossas dores e doenças, o crente fica doente, crente sente dor e pega o vírus também. Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos a tudo. Segundo, aprove a Deus levá-los. Chegou a hora deles e Deus tem seus propósitos. Deus protege uns e outros não. Eu não sou pastor, mas também peguei Covid, só que me recuperei, estou vivo. Que seja feita a vontade de Deus. Em terceiro lugar, desobediência às regras de saúde. Essa é a mais importante de todas. Eu já falei isso em outros vídeos e muitos não concordaram comigo, mas eu não mudei de opinião.
Alguns líderes evangélicos falam de curas milagrosas, oferecem objetos consagrados e dizem que o vírus é uma praga que mata a quem não tem fé, e insistem em manter templos lotados. Em muitos países, eles desobedeceram às normas de saúde pública ao realizar cultos e serviços de atendimento. Foi o que aconteceu na Bolívia, onde mais de 100 pastores faleceram. Interessante notarmos que as 10 pragas do Egito não atingiram o povo cristão, mas Deus ordenou que eles não saíssem de suas casas. Só que hoje os pastores abusam e insistem em abrir templos com cultos presenciais. A maioria dos pastores que morrem pertencem a igrejas pentecostais e neopentecostais. Essas igrejas têm cultos todos os dias da semana e algumas chegam a ter até 4 cultos diários. As grandes igrejas mantêm templos abertos porque precisam arrecadar dinheiro para pagar salários de pastores, aluguéis, programas de TV. Eles vivem de campanhas e por isso os cultos têm que ser presenciais. E muitos crentes acham que, porque ora, é fiel nos dízimos, não precisa usar máscara, não precisa manter isolamento social, cumprimenta pegando na mão e com abraço. Pastores promovem cultos com centenas e até milhares de pessoas aglomeradas. Então, desobediência às regras de saúde é um dos principais motivos pela morte de pastores. Existem vários relatos de surtos originados em locais de culto. Eventos religiosos ajudam a espalhar o vírus. Ambientes fechados, pouca ventilação, contato com os irmãos. No culto, as pessoas choram, oram em voz alta, glorificam em voz alta, o que propiciam liberação de partículas virais no ar. Não é por falta de fé. Tá morrendo por quê? Porque muitos não acreditam na gravidade da doença e desobedecem às regras de saúde. Deus cura, Deus protege. Mas nas Escrituras, no livro de Levítico, fala sobre a praga da lepra. Para defender as medidas sanitárias, Deus diz que cabe a sacerdotes avaliarem e estipularem um período de isolamento. Levíticos 13, 4, 5. Se houver na pele de seu corpo uma mancha branca que não parecer mais funda que a pele sã, e o cabelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia examinará. Se a chaga parecer não ter protegido e não se tiver estendido pela pele, isolá-lo-á uma segunda vez durante 7 dias. O distanciamento social já era praticado há 3.500 anos atrás. Se os pastores não querem fechar os templos, então que pelo menos diminua os cultos durante a semana. Mas por outro lado, tem igrejas que estão levando a sério as regras de saúde. Por exemplo, a Igreja Batista. A Igreja Batista, que tem um pastor que também é médico. Ele fechou a igreja no ano passado e só abriu neste ano. E me parece que só tem 2 cultos na semana. Fechar templo não significa fechar a igreja. Nós somos a igreja e também o templo do Espírito Santo. E você não depende de templo para falar com Deus. Um abraço e Deus te abençoe.